A paz do Senhor para todos, eu sou o Joubert e eu estou de volta aqui no nosso canal Reerguendo a Cruz para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, para a minha vida, né? E compartilhar um versículo bíblico, né? Que tem tudo a ver, meus queridos, com o assunto de hoje, né? O que nós vamos tratar? Nós vamos tratar do cenário que está acontecendo, né, com o nosso país, o cenário político, né? Nós estamos aí em um período eleitoral, né? Hoje são 4 de outubro, né? Então faltam 3 dias para a eleição do primeiro turno. E vamos verificar aqui na Bíblia o que Deus tem para nos falar, né? Sobre os nossos governantes, sobre o próprio Deus, sobre a nossa nação, né? Então vamos aqui a mensagem da palavra do Senhor, né? E eu quero compartilhar com vocês aqui com a minha Bíblia. Deixa eu pegar aqui meu óculos e montei aqui um esboço da mensagem, né? Então, meus queridos, o título da mensagem, né, de hoje é o caminho para o cativeiro, né? O caminho para o cativeiro. O que é necessário, né, que aconteça para que alguém ou uma nação inteira saia da sua liberdade, né, do seu direito de liberdade, de ter uma vida plena com Deus, né, uma vida próspera, ordeira. O que faz uma nação, o que faz uma pessoa sair de uma situação de prosperidade para uma situação triste, né? Uma situação de perda da liberdade, uma situação em que não só uma pessoa, mas também uma nação inteira, um povo inteiro, passa a se tornar escravo, perde a sua liberdade, né? Dominado por uma nação estranha ou outras nações estranhas, né? Então vamos aqui para o texto base, né? Na verdade são alguns textos, alguns versículos base para nós tratarmos desse assunto, né? Sobre o que faz uma nação perder a sua liberdade para ir para o cativeiro. Vamos aqui no livro do profeta Jeremias, né? No capítulo 19. Capítulo 19, eu quero compartilhar com vocês a partir do versículo 3, né? Do versículo 3 até o versículo 6. Né? Jeremias 19, a partir do versículo 3. Vamos lá. Ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que trarei o mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Versículo 4. Portanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando neles incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encher este lugar de sangue de inocentes. Versículo 5. E edificaram os altos de Baal e queimaram seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, versículo 6, por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofet, nem vale do filho de Inom, mas vale da matança. Queridos, a mensagem aqui do Senhor, ela é forte, né? Versículo 3, Deus faz um alerta. Ele está falando aqui para o povo de Judá, né, que ele trará um mal sobre a relação dele. Trará um mal terrível. Né? O Senhor dos Exércitos, né, eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que ouvir, retine os ouvidos, prepare os ouvidos.
E qual é a base desse alerta do Senhor para o povo dele? Olha o que diz no versículo 4. Portanto, me deixaram e profanaram este lugar, queimando neles incensos a outros deuses que eu nunca conheci, nem eles nem seus pais. Queridos, existem muitas coisas que aborrecem a Deus, né? Agora, Deus tem feito uma reclamação muito profunda aqui no texto da Bíblia, dizendo: olha, vocês de Judá, vocês me abandonaram, vocês me esqueceram. E parece que Deus fala de uma forma que eles abandonaram o Senhor propositalmente. Me deixaram e profanaram este lugar. Olha a ligação. Me deixaram e profanaram. Parece que é uma provocação que o povo de Judá fez para com o Senhor, o nosso Deus. Então no versículo 5, aliás, continuando aqui no versículo 4, ele diz aqui que nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, ouviram falar desses deuses. Eles começaram a adorar deuses estranhos, uma idolatria de deuses tão estranhos. Nunca tinha ouvido falar daqueles deuses, eles estavam adorando aqueles deuses. E ele diz aqui, olha, e encheram esse lugar de sangue de inocentes. Se você for agora para o versículo 5, edificaram os altos de Baal, quer dizer, começaram a colocar Baal em lugares altos, em destaque perante o povo. Queimaram, olha o absurdo aqui, gente. Queimaram seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, que Deus nunca ordenou fazer isso. O próprio povo de Judá estava pegando seus filhos e queimando, entregando a holocausto. A palavra de Deus diz que os filhos são bênçãos do Senhor. Deus tinha um zelo muito grande por aquele pequeno povo, Israel, Judá. Ele tinha muito zelo por esse povo. Então, queimar os filhos era uma afronta a Deus. Esperando o que de Baal? Então, eu gostaria de fazer uma reflexão, sobre o que isso tem a ver com o nosso país. Evidentemente, você olha assim, poxa, o que tem a ver um assunto sobre Judá, adorar outros deuses? O que tem a ver com a nossa nação? Queridos, o Brasil até tempos, décadas passadas, o Brasil era um país fortemente cristão, de maioria católica. De forma que, entre erros e acertos, o Brasil era um país que gostava de Deus. Me lembro quando era garoto, eu ia para a casa da minha tia e a minha avó morava do lado da casa da minha tia. E logo pela manhã, os primos se reuniam e nós íamos para o lado de fora lá e gritávamos para a nossa avó, benção, avó! E ela respondia, Deus vos abençoe. Era uma tradição católica, um povo católico. Mas, preste atenção, as palavras, ela tem força. As palavras, elas têm força. Então, quando nós íamos lá pedir a bênção da minha avó, ela retribuía e dizia, Deus vos abençoe. Era muito comum no passado isso. Nós falamos de Deus para lá, Deus para cá, mas está aí tudo bem. Só que depois de um certo tempo, o Brasil começou a mudar, tem uma mudança. E você tem que tratar desse assunto de uma forma mais específica. O Brasil foi
flertando com pensamentos anticristãos. Pensamentos esses, né, de cunho socialista, comunista. A partir do fim da época do regime militar, o governo do Brasil foi entregue a grandes lideranças de pensamento socialista. De lá para cá o Brasil veio evoluindo, né? Economicamente teve vários problemas, né? E pegou a época do Sarney, viveu aquelas crises, né? Crise da inflação que era muito alta. Você tinha que pegar o teu salário, né? Você recebia o salário, você tinha que correr imediatamente para o supermercado e comprar 2, 3 carrinhos de comida para durar um mês todo, porque a inflação era altíssima, né? E o que sobrasse, né, colocava na poupança. Com detalhe, a poupança era uma só e tinha uma data de aniversário. Então, se você perdesse aquela data, não adiantava nem poupar, era melhor você gastar o dinheiro com alguma coisa que fosse útil. Mas, pegamos a época do Sarney, logo depois veio, eu não me engano, veio o Itamar Franco, depois veio o Collor, né? Aliás, Itamar Franco não, veio o Collor primeiro, né? E foi um caos, né? Logo no primeiro dia ele segurou a poupança de todo mundo, ministra Zélia Cardoso de Mello, né? E as pessoas ficaram com as poupanças retidas por 1 ano e meio, e foi um caos, né? Logo depois teve o impeachment, veio o Itamar Franco, que era o vice, conseguiu levar o país mais ou menos ali, né? E logo depois veio o Fernando Henrique com o Plano Real. O Plano Real foi realmente muito importante. Ele tirou o Brasil de uma inflação aí, estava beirando 56% ao mês, trouxe para 12% ao ano. Eles acham que a inflação era de 1000% ao ano, e ele trouxe a inflação para 12% ao ano, com a implantação do Plano Real. E aquilo foi um período bom, né? Período que a economia se estabilizou, então você já não tinha mais que correr contra o tempo, né? Você podia até deixar dinheiro em casa, porque o dinheiro não perdia valor, né? Só que, assim, o Brasil foi melhorando lá e cá, teve alguns problemas, né? O próprio Fernando Henrique teve muitos problemas com ele, questão da reeleição. Bom, mas em 2002, a eleição de 2002 trouxe uma novidade para o Brasil, uma novidade que a gente não conhecia. Com a eleição, o resultado das urnas dando a eleição garantida ao, na época, candidato Luiz Inácio Lula da Silva, né? Foi a primeira vez que o PT chegou ao poder, em 2002. E a partir daí começou umas mudanças muito profundas na sociedade até os dias de hoje. Lula, ele, junto com os partidos de esquerda, trouxeram todo tipo de ideologia para a nossa nação. Na época lá, o comunismo já tinha fracassado lá na antiga União Soviética, né? Economicamente ficou quebrado. E esses pensamentos, boa parte deles vieram para a América Latina toda. E aí o Brasil também embarcou nessa. Com os governos do Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, o governo dele, né, e com o governo da Dilma Rousseff, o Brasil mudou. Deixou de ser um país, eu falo na questão da governança, porque até então os governos anteriores, eles não provocaram mudanças comportamentais nesse sentido na sociedade. Mas no Brasil, a partir de Lula, começou a haver muita mudança, né? Começaram a dar muita ênfase
a todo tipo de pensamento progressista, né? E me chama a atenção que os ícones dessa esquerda, e uma esquerda radical, né? O PT, o PSOL e todos os outros partidos, PCdoB, PCB, todos os partidos socialistas e comunistas ganharam força e eles trouxeram as pautas progressistas que, quando você analisa, você chega à conclusão que são projetos anticristãos. Tá? Mas o que isso tem a ver, esse cenário todo? Eu estou dando uma pincelada aqui para a gente poder chegar aqui no texto bíblico. E eu levanto uma questão, né? Uma questão importante. Nós brasileiros queremos ir para o cativeiro? Lembra que o tema dessa mensagem é a estrada para o cativeiro? Pois é. Eu quero dizer para vocês que o Brasil está nessa estrada. A estrada que leva ao cativeiro. Nós estamos aí à beira de uma eleição e Deus me tocou profundamente para levar essa mensagem até você, que você também possa me ajudar compartilhando essa mensagem para quem você puder, sobre o que leva uma nação, um país inteiro, ao cativeiro. No versículo 4, né, Deus fala que me deixaram e me profanaram, e profanaram este lugar. O Brasil passou a ter um comportamento, quer dizer, a população brasileira começou a ter um comportamento muito diferente. Foi feita divisão de classes. Pobres de um lado, classe média do outro e os ricos do outro. Brancos, negros, índios, quilombolas. Foi feito as divisões. Heterossexuais, homossexuais, bissexuais, transgêneros. A ideologia de gênero está aí. Mulheres, homens, mulheres contra homens, homens contra mulheres, e eles encheram o nosso país de tormentas. Guerra de classes. Colocaram os brasileiros um contra os outros. E isso foi um processo que estressou a sociedade do mundo. Teve um boom econômico, né, no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, porque as commodities estavam altas, estava entrando muito dinheiro no Brasil. Não é porque o Lula era perfeito, o Lula tinha uma boa equipe. Não. Claro que ele manteve o triplé macroeconômico do FHC, responsabilidade fiscal. Mas estava entrando muito dinheiro também por causa da crise de 2008 dos Estados Unidos, né? A crise imobiliária de lá. Então os investidores vieram para os países emergentes, né? E entrou muito dólar aqui. Então foi um período, primeiro ou segundo governo do Lula, foi um período de muita entrada de dinheiro. E aí, notoriamente, teve uma sensação de bem-estar, um consumo aumentou, consumo de produtos, de carros, de eletrodomésticos, e tudo isso, produzindo bem-estar, aumentou a quantidade de empregos. Só que isso não era sustentável. Porque uma hora a nação americana arrumou a sua casa, a economia, e quando a coisa ficou arrumada, o que aconteceu? O dinheiro foi para lá. Voltou para a sua origem. Começou a sair dinheiro do Brasil. As commodities, né, petróleo, outras coisas caíram, né, baixou o preço e por aí vai. E com a entrada do governo da Dilma, a coisa ficou sem controle nenhum. Excesso de dinheiro no mercado forçou a taxa de juros cair, usou os bancos estatais, promoveu uma gastança no mercado, e o povo que até então poupava passou a ser um povo gastador, e o pior, gerando dívidas e mais dívidas.
Em 2012, alguns economistas já estavam dizendo, olha, isso vai dar problema. Isso vai levar a uma crise. E não deu outra. Em 2014 veio a eleição da Dilma. Ela acusou, o partido do PT acusou todos os outros candidatos de que tiraria a comida dos pobres, provocaria desemprego, né? Aumentaria os preços de tudo. E com essa mentira, ela ganhou a eleição. E o que aconteceu depois? Tudo que ela acusou os outros, ela fez. Queridos, esses políticos comunistas e socialistas, você tem que entender um pouco a mente deles. Você tem que entender um pouco do pensamento comunista. A Bíblia está dizendo aqui no versículo 4, que deixaram o Senhor e profanaram este lugar. Esses governantes, a partir de 2002, tiraram Deus do Brasil. Não do povo. Que a fé do povo ainda continuou firme. Mas foi atacada de uma tal forma, né? Nós que somos cristãos, foi um período, nós estamos vivendo um período ainda muito complicado, ainda em 2018. Nós estamos vivendo uma perseguição ideológica. Ainda não estamos sendo perseguidos por uma guerra física, né? Então, estão matando cristãos aí. Essa é uma fase que vai vir à frente. Se o povo não abrir os olhos. Até então, agora, nós estamos lutando, a Igreja de Cristo tem lutado contra essas ideologias de gênero, né, que tem atormentado a vida das crianças, dos pequeninos, tirando a inocência deles para colocar assuntos de sexo, de todo tipo de sexo, de todo tipo de aberração, para uma criança pequena. A sociedade foi toda sexualizada. Essa gente trouxe todo tipo de aberração que não é comum do nosso país. O PT e os partidos de esquerda profanaram este país. Tiraram Deus. Vocês não ouvem, vocês nunca ouvem eles fazerem uma declaração agradecendo a Deus, né? Que Deus abençoe. Vocês não veem isso. Mas o que eles trouxeram para cá? É o que o versículo 4 e o versículo 5 estão falando. Trouxeram deuses estranhos. Que deuses estranhos são esses? Deixa eu lhe falar aqui quem são esses deuses estranhos. Eu vou dar alguns nomes, né? Che Guevara, tá aquela camisa, né? O pessoal das universidades gosta de botar aquela camisa com o desenho do Che Guevara, um assassino. Fidel Castro, um ícone, né? Da revolução, né? De Cuba. Olha os deusezinhos aqui, olha, que trouxeram para cá. Stalin, Lenin, Antônio Gramsci, Saul Alinsky. Isso aqui são alguns. Quando você pega essa juventude que nasceu no período de 2002 e até aquelas crianças de 5, 6 anos de idade dessa época de 2002 para cá, boa parte deles foram doutrinadas nas escolas e principalmente nas universidades. Não é à toa que o PT investiu muito em educação, em universidades. Não é à toa. Além de colocar pessoas que faziam parte desse sistema, né, começaram a doutrinar dentro das universidades, dentro das escolas. E a palavra de Deus diz aqui, olha, edificaram os altos a Baal. Tudo isso, gente, tudo isso que eu estou falando aqui, tudo isso que foi colocado, essa imundície que foi colocada no Brasil,
Os programas de televisão são os piores possíveis. As músicas vergonhosas, de baixo nível. Interessante a luta pela liberdade das mulheres, né? Levantam tanto essa questão das mulheres. Aí quando você vai ver, você vê eles alimentando com a Lei Rouanet quem? Anitta. Né? É aquilo que é o exemplo de mulher livre. Pablo Vittar. Olha outros deuses que eles criaram. Aquilo não é nem homem, nem mulher. Aquilo o quê? Biologicamente é um homem que se transformou em uma aberração. Esses são os ícones da esquerda. E esses ícones, você pode entender isso como pequenos deuses. Mas eu quero falar de um deus que eles levantaram, que chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Esse homem se coloca como um deus da nação, o provedor da nação, com um projeto do Bolsa Família. Veja bem, eu entendo a importância do Bolsa Família como uma ação emergencial para um povo que está numa situação de calamidade pública, né? Uma situação grave, de vida, risco de morte. Então o Bolsa Família ele tem a função de ir lá e dar o mínimo de dignidade para não deixar uma população morrer. Mas junto com o Bolsa Família, você tem que ter um projeto, né, de desenvolvimento daquela população, daquela região. Mas o Bolsa Família se tornou um projeto de domínio das massas. Né? Isso me faz lembrar a primeira tentação que Jesus sofreu no deserto. Você lembra? Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber nenhum alimento. Jesus estava num estado deplorável, quase à beira da morte. E naquele momento de fraqueza física, o diabo aparece. Aliás, é uma característica do diabo. O diabo sempre aparece na hora que a gente está mais enfraquecido. Se não for ele mesmo o causador do enfraquecimento, muitas vezes é ele. Às vezes somos nós. Decisões nossas. A palavra de Deus está dizendo aqui, olha, abandonaram ao Senhor, não é isso? Isso gera uma consequência. Agora, muitas vezes o inimigo ele atua enfraquecendo uma população, um povo, uma nação, e indivíduos também. E naquele momento, né, voltando aqui ao momento que Jesus está sendo tentado no deserto, qual foi a tentação, a primeira tentação de Satanás? Vendo Jesus naquele estado, um estado de fome, de sede, físico, né? Falando de físico, ainda nem entrei na questão espiritual. E Jesus sempre teve essa fome e sede de justiça, é da natureza dele. Então, mas ali nós estamos falando de uma necessidade física. Qual foi a tentação que o diabo, qual foi o modo como o diabo provocou Jesus? Jesus, transforma essas pedras em pães. Olha que situação, minha gente. Jesus enfraquecido, com fome, estômago remoendo por dentro, remexendo. Acho que as paredes do estômago já estavam coladas de tanto tempo que ele não comia nem bebia. É claro que Jesus queria comer. Só que Jesus, realmente ele é Deus. Porque são várias as citações bíblicas e essa é uma. Quando o diabo tenta ele na condição mais fraca, humanamente falando, transforma as pedras em pães, Jesus dá uma resposta
ao infeliz, ao encardido. E qual foi essa resposta? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus queridos, olha que resposta. Nem só de pão viverá o homem. Jesus estava faminto. Jesus estava se revirando. E ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus entendeu o que o diabo queria. Segurar ele pelo alimento, fazê-lo cair, pecar. Qual seria o pecado? Ouvir a voz do diabo e aceitar o conselho dele. Lembra lá no Éden, em que a serpente sugere a Eva que ela prove do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Deus tinha proibido. Então o diabo ele sugeriu, levou na conversa. A Eva viu, a mulher viu que era bom o alimento e foi lá e provou. Veja, a serpente sugeriu e a mulher caiu. Depois, o homem cai e aí pronto. Estamos aqui hoje vivendo os efeitos do pecado adâmico, lá do passado. Mas esse mesmo diabo, que da mesma forma que ele sugeriu a mulher, porque o intuito do diabo era pecar, fazê-la pecar, para fazer o homem pecar. Toda a sugestão do diabo é para fazer o homem pecar. Gravem isso, minha gente. Gravem essa informação. Toda a sugestão do diabo é para fazer você cair. É a natureza dele. Jesus disse que ele é o pai da mentira. É a única coisa que é dele. A Bíblia diz que ele não se firmou. Ele é o pai da mentira, é o pai do engano. Então, minha gente, toda a sugestão do diabo é com o intuito de fazer cair. E a sugestão que ele dá a Jesus, transforma essas pedras em pães, era para fazer Jesus cair. Mas Jesus é o Senhor, Criador dos céus e da terra. A natureza do Senhor Jesus impede ele de pecar, porque não é possível que Deus peque. E a resposta que ele dá ao infeliz é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Voltando agora aqui a 2018, ex-presidente Lula preso. São vários processos que ele responde, esse é um deles, haverão outros. E o Brasil alimentou muito a fama desse homem. Levantaram os altos de Baal, levantaram os altos aqui no Brasil de Lula. Lula, paz e amor. Lula, o provedor dos pobres, o pai dos pobres. Eu fico pensando aqui, peraí, quer dizer que o Lula é o pai dos pobres agora? Quer dizer que não é mais o Senhor Deus que é o nosso Pai? Bendito e eterno esse Deus maravilhoso, Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é mais o nosso Pai? O Pai agora dos pobres é o Lula? Pois eu quero dizer uma coisa a vocês. O Brasil, a nossa nação, infelizmente, sem perceber, foi trocando Deus. O Deus que ele provê em todas as coisas, é um Deus da provisão. Mas até eu também, eu não posso me isentar disso, afinal de contas, em 2002 eu votei em Luiz Inácio Lula Silva. Já decepcionado e cansado com a FHC, falei, bom, vamos dar uma oportunidade a Lula.
E já no primeiro ano, quer dizer, completou 1 ano, 2 anos, eu já estava arrependido. Porque eu vi a caixa de Pandora aberta, saindo todo tipo de podridão de demônios e de coisas horríveis. E que veio a como é que fala? Mudar a face do nosso Brasil, né? Sabe? Desfigurou o nosso povo, a nossa nação, nossos valores. Então, meus amados, é muito grave substituir o nosso Deus, que é Pai, por um pai humano, pai dos pobres. Lula foi colocado na condição de Deus. E o que é um Deus? Deus é aquele que dá a provisão de todas as coisas. Se você olhar para o Senhor, nosso Deus, o Deus que está aqui nas Sagradas Escrituras, você vai conhecer a pessoa do Senhor, você vai ficar encantado. Primeiro porque Ele fez os céus e a terra. Tudo foi feito por Ele. Depois Ele fez os seres vivos e depois Ele fez a nós. E Ele nos colocou como a coroa da criação. Olha só, eu e você recebemos de Deus a imagem e a semelhança dele. Quando foi dito lá, né? Quando Deus fez o homem, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós recebemos do Senhor essa imagem, essa semelhança, que por causa do pecado ela foi meio que desfigurada, mas ainda existe dentro de nós. E todos aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles são regenerados, né? Como se nós nos tornamos muito próximos daquilo que era o Adão antes do pecado. É claro que existe uma diferença, que como nós vivemos ainda nessa condição terrena, nós estamos ainda habitando na Terra e a Terra ainda está com problemas com relação ao pecado adâmico. Mas aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo, né, confessa que Jesus Cristo é o Senhor, se submete à vontade de Deus, à vontade do Senhor Jesus Cristo, nesse exato momento, quando ele diz, Senhor, eu quero me entregar a Ti, eu quero ser uma nova criatura, quando ele assume, quando ele fala isso, quando ele confessa da boca que ele é pecador e que ele está arrependido, ele se arrepende diante da majestade do Senhor, da glória do Senhor, nesse exato momento ele passa a ser um justificado pela fé. O Senhor, ele vem e nos justifica. E nós entramos também imediatamente num processo chamado regeneração. Não é nem um processo, nós somos regenerados. Justificação e regeneração. E depois disso, nós passamos por um processo chamado santificação, que é do momento que nós aceitamos Jesus Cristo até o final da nossa vida. É um processo de santificação. E Deus vai trabalhando em nossa vida e vai mudando o nosso caráter, porque nós fomos justificados, regenerados, agora existe ainda o ser que precisa ser consertado, isso leva um tempo, né? Mas nós já recebemos o perdão do Senhor e o nosso nome já fica escrito no livro da vida, né? Então, meus amados, esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus maravilhoso que perdoa quando o pecador verdadeiramente se arrepende. Quando o pecador verdadeiramente se arrepende, ele recebe tudo isso. Esse é o Deus que é Pai. E nós, infelizmente, trocamos por um Deus humano, ignorante, muito esperto, muito sagaz. Ele herdou do diabo a sagacidade dele, a habilidade. Ele é muito bom nisso. Luiz Inácio Lula é muito bom nisso. Mas esse é o contexto que nós estamos vivendo. A maldição se estabeleceu no Brasil. Pode observar, a partir do governo Lula, as epidemias de doença aumentaram. Nosso país começou a ter vários problemas. Crises econômicas, desemprego,
A moralidade caiu. A moralidade caiu a níveis absurdos. Eu quero aproveitar, né, nós estamos aqui no capítulo 19, eu vou dar um pulinho lá no capítulo 2 de Jeremias. Estamos ainda no contexto, olha aqui. Jeremias 2. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos que não eram deuses? Portanto, o meu povo trocou a sua glória, glória com letra maiúscula, por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim deixaram, primeiro desses dois males que Deus está falando aqui. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. Versículo 12, Jeremias 2,12. A mim me deixaram ele, esse Deus maravilhoso, que é um manancial de águas vivas. E qual foi o segundo mal? Tá aqui, olha. E cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O povo, boa parte do nosso povo, de tanto acreditar na esquerda, nas promessas, trocou a confiança no Senhor nosso Deus. Trocou Deus, mananciais de águas vivas, e começaram a cavar cisternas rotas que não retêm as águas. Queridos, o negócio é muito grave. As acusações, aquilo que Deus está falando aqui para o seu povo, eu vejo isso para nós, que somos brasileiros. Nós trocamos o Deus, as fontes de águas vivas, por essas pessoas, esses deusinhos, e cavamos cisternas rotas. E o mais interessante, eu estou falando aqui do povo brasileiro, mas olha, povo de Deus, a nação cristã também acabou, através de pensamentos ideológicos e pensamentos progressistas, trazendo essa maldição para dentro da igreja. Não toda a igreja, né? Mas alguma coisa entrou na igreja. Aumentou, por exemplo, a causa progressista, que é o feminismo. Você tem fenômenos do feminismo dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo? Estão sendo pregados e defendido coisas que a Bíblia condena. A Bíblia diz para ajudar o pobre e necessitado, sim, mas não mantê-lo escravo de um governo. Porque a igreja é para trazer às pessoas o Deus que liberta. E o único meio que eu conheço de libertar o povo verdadeiramente é a geração de empregos. Porque o emprego, ele cumpre três funções que eu pude aqui observar. Primeiro, ele dá subsistência ao ser humano. Sim, o emprego, o trabalho, faz com que a pessoa se autossustente, não necessitando mais das benesses e dos programas sociais do governo. Logo, ele já se torna livre. Número 2, dá ocupação à mente do ser humano. Sabe aquele ditado que diz assim, cabeça vazia é oficina do capeta? Isso tem um fundamento, tá, gente? A gente ficar com a cabeça vazia, não tem o que fazer, a gente pensa um monte de besteira. A cabeça não fica boa. Então, quando você arruma um emprego, além de você começar a ter sua subsistência, você ter seu próprio salário, e já não depender mais das benesses do governo, você começa a ter uma ocupação da mente, o que faz com que você se torne uma pessoa útil. E isso melhora muito a sua autoestima, a tua segurança. Você começa a ficar mais seguro, mais independente, mais forte, né? Então ele dá uma ocupação à mente, né? Olha, e por consequência ainda tem uma coisa bacana. Um monte de doença psicossomática começa a desaparecer.
Quando você está desempregado é muito comum. Você começa a ter umas cenas. Ah, estou sentindo uma dor aqui. Ah, eu estou sentindo um negócio aqui. Eu estou sentindo... Você começa a ter um monte de coisa. Será que eu estou ficando... E por aí vai. E até automedicação. Então, olha o que o emprego faz. Ele dá você meios de sobreviver, ele ocupa a sua mente e é um maravilhoso remédio para a mente humana. Né? E terceiro lugar, ele insere o ser humano dentro de um grupo social na qual ele faz amizades, ele começa a ter amigos. Ele vai lá falar de futebol, vai falar de religião, vai conversar com as pessoas. Olha que benção, emprego. Então, um governo que se preste quer gerar empregos. Um governo que quer transformar uma nação numa nação soberana, uma nação independente, uma nação saudável, com famílias saudáveis, ele investe muito fortemente no emprego. Né? Ele desburocratiza a economia e as empresas vão entrando, mais capitalismo, mais geração de emprego, mais indústrias vindo, mais comércio, né? Os preços baixam porque há concorrência. Agora, quando um governo dificulta tudo, atravanca todas as coisas, a economia vai travando a economia, ele vai reduzindo a oferta de empregos. Os investidores não vêm para cá. Gera menos empregos e aí você tem uma população que fica pedindo esmola. Então, meus amados, o nosso Deus é um Deus que, número um, incentiva as pessoas a trabalhar, produzir o melhor dessa terra, comer o melhor dessa terra. Eu ouso até dizer que o Deus de Israel é um Deus com uma visão capitalista no sentido honesto do capitalismo, que é um mercado do empreendedor. Qualquer pessoa pode abrir o seu negócio, ter a sua subsistência em um mercado grande e pujante. Né? Então, olha o que Deus diz aqui, né? Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram as cisternas rotas, né? Que não retém água. Bom, vamos lá, gente. Vamos direto ao assunto aqui. Domingo que vem, época de eleição, dia 7/10. Esse vídeo fica com um assunto histórico, mas ele serve para toda a nossa vida. Né? Então, gente, vamos fazer a escolha certa. Procure saber se os seus candidatos eles são pessoas que não têm compromisso com o comunismo, com o socialismo. São pessoas que têm compromissos com Deus. Né? Pessoas, não precisa ser evangélico exatamente, mas que tenha à mente os valores cristãos. Né? Família, trabalho, emprego, segurança, né? Deus, nação, patriotismo, que isso é muito importante. Nós perdemos o sentimento de patriotismo. E patriotismo é amor pelo nosso povo, pela nossa nação. Né? Procurem observar se os candidatos têm essas características. E uma dica de Deus para nós é essa daqui, olha. Está em Gênesis, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 12. Gênesis 12, 2-3. Diz assim, né? Deus falando com Abraão. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Deus está falando com Abraão, tá? Isso também está valendo para mim e para você. Se tu uma bênção. Agora, olha o que ele diz no versículo 3 do capítulo 12. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na fé de Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Presta atenção aqui. Bênçãos e maldição.
né? Deixa eu ver aqui, que o vento aqui mexeu aqui. Olha aqui, ó. Ô Jesus, peraí. Aqui, perdão. 12:3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso aqui também está falando, está se tratando da nação de Israel. Então a minha dica para você, observe o candidato a presidente da República, que abençoa a nação de Israel. De todos esses candidatos que estão aí, o único que até agora eu ouvi ele falar de boca claramente ao eirado, assim, a todos, inclusive na mídia, só teve um candidato que disse que vai fazer com que o Brasil volte a ter relações com o Estado de Israel, né, com a nação de Israel. O nome dele, eu vou falar o nome desse candidato, né? Eu não posso dar uma de isentão aqui, eu não posso ficar neutro, eu tenho que falar. Nós estamos na eleição mais importante do Brasil, né? Vai ser dia 7, hoje é dia 4 de outubro. Então, o nome desse candidato eu vou dizer agora: Jair Messias Bolsonaro, né? Candidato a presidente, é o único que fala de Israel. Ele esteve em Israel, conversou com políticos lá, né? Ele deixou claro que quando ele se tornar presidente, né, ele vai tirar a embaixada de Tel Aviv e vai colocar em Jerusalém, seguindo o modelo do Trump. Ou seja, afirmando que Jerusalém pertence a Israel. Então o Brasil, presta atenção, o Brasil ele flertou com pensamentos comunistas nessas últimas décadas. O que aconteceu com o Brasil? Miséria, pestes, até doenças, gente. Doenças que já haviam sido erradicadas, voltaram. Olha que coisa. Então, gente, presta atenção. Está se cumprindo o que está escrito em Gênesis 12:3 lá. Porque o Brasil virou as costas para Israel. O governo do Lula e da Dilma viraram as costas para Israel. E começaram a flertar com nações muçulmanas e até terroristas. Nações comunistas. E virou as costas para Israel e para os Estados Unidos. Então, a maldição se cumpriu o que está aqui na Bíblia. A maldição se abateu ao Brasil. Agora, no dia 7, agora nós temos a condição de restabelecer as bênçãos de Deus sobre a nossa nação. Como? Votando em Jair Messias Bolsonaro. Para fazer com que o Brasil volte a ter relacionamentos fortes com Israel e com os Estados Unidos. E com isso, que se cumpra a palavra de Deus que está aqui: aqueles que te abençoarem serão abençoados. E outra, o Jair Messias Bolsonaro já disse que Israel já deixou claro que quer ajudar o Brasil. Eles vão trazer tecnologia, né, que eles detêm assim maravilhosamente, eles são feras nisso, para desenvolver o Nordeste brasileiro, transformar aquilo num grande celeiro do mundo. E Israel detém tecnologias absurdas, maravilhosas. Eles pegam uma terra do deserto e conseguem fazer aquilo se tornar produtivo. Por quê? Porque são uma nação abençoada por Deus. Então, quando o Brasil mudar, deixar de ter esse relacionamento com países comunistas e se voltar para países como Israel, como os Estados Unidos, as bênçãos de Deus virão sobre o Brasil, tá? O Brasil vai se tornar um país fortemente capitalista, virá várias empresas para o Brasil, né? Vai haver um grande investimento nessa nação e vai ter emprego para muita gente. E por consequência, uma série de bênçãos vai recair sobre a nossa nação. Então é uma mudança, gente. Tá? O que Deus está fazendo é propor uma mudança para esse povo. Dia 7, nós vamos decidir o futuro da nossa nação. E a minha sugestão para você, eu não posso te obrigar a fazer nada, é a tua consciência, com a sua consciência com você, com a nação e com Deus. Mas a minha sugestão, vote em pessoas que tenham um pensamento voltado para o Senhor, voltado para os valores judaico-cristãos, né? E o único candidato que eu vejo
diante de todos eles, que é claro, ele fala assim, abertamente, é o Jair Messias Bolsonaro, né? E também tem outros candidatos, temos senador, governador, né? Só Jesus, governador, olha, os outros são mais difíceis, mas para presidente é a mais importante, é o cargo mais importante. Então eu peço a você, meu amado, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, você que gosta de Jesus Cristo, você que gosta desse Senhor maravilhoso, né? Você que é brasileiro, que é cristão, né? Gente, vamos votar certo, vamos ter coragem. Ele está apanhando a beça, quase foi morto. Nos vídeos anteriores, eu fiz lá uns vídeos anteriores, o vídeo anterior eu estava desesperado. Com aquele esfaqueamento, foi um dia que, foi o dia que eu mais orei nesse ano. Eu orei muito ao Senhor. Falei, Senhor, o que é isso? E Deus não deixou ele morrer. Eu creio em nome de Jesus que esse homem foi levantado por Deus. Há riscos? Só quem sabe o que tem dentro da cabeça do ser humano é Deus. Agora, nós podemos pegar, né? Porque Jesus até falou que a boca fala o que o coração está cheio. Muitas das coisas que o Jair Messias Bolsonaro falou é pura verdade. Então, gente, analisem, pensem bem, dá essa força para o Jair Messias Bolsonaro. Vamos nessa força, vamos nessa mudança. Tá? Eu tenho falado com muitos amigos crentes, eu tenho falado no meu curso de teologia lá, com um grupo lá, com os estudantes, com professores, eu falo na minha igreja, eu falo nas redes sociais, vamos ter coragem de mudança. Tá? Eu não creio que vai piorar. Né? É difícil saber. Existem riscos? Existem. Agora, os outros eu já sei o que vai acontecer. Ele pode dar certo, pode dar errado. Mas tudo leva a entender que as coisas vão dar certo. Porque nós precisamos de ordem e progresso. Aqui, ó. Vendo essa linda bandeira aqui? Olha o que está escrito aqui, ó. Tá? Olha o que está escrito aqui. Olha aqui, ordem e progresso. Meus queridos, nós somos brasileiros. E a nossa bandeira nunca será vermelha. Ela será sempre verde e amarela. Tá aqui, ó. Isso aqui simboliza a nossa nação, o nosso povo. Nós temos que aprender a amar o nosso povo. Toda pessoa que você vir aqui no Brasil, ele é um brasileiro, merecedor de dignidade, merecedor de respeito, né? Seja ele pobre, seja ele classe média, seja ele rico, né? Jesus disse, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Se você quer ser bem tratado, trate bem. Se você quer ser valorizado, valorize. Né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Reflitam, pensem bem, compartilhem, por favor. Nós temos aí 3 dias daí, compartilhem nas redes sociais. Vamos levar essa bênção, essa mensagem do Senhor, que é importante. Nós temos aí 2 caminhos, o caminho de cativeiro ou o caminho da libertação. O caminho que Deus traçou para uma terra que emana leite e mel. Eu quero o meu Brasil. Eu quero que esse país de um cativeiro se torne uma terra rica e abençoada, próspera, com ordem e progresso, uma terra que emana leite e mel, como Deus prometeu a Abraão, assim com a sua descendência pela fé em Jesus Cristo. Muito obrigado, que Deus te abençoe ricamente, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, meu querido, que Deus possa falar profundamente ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus possa provocar em você mudanças no seu pensamento. Nós somos cidadãos de 2 reinos, guardem isso, o reino dos céus, aqueles que entregaram a vida a Jesus Cristo. Nós somos cidadãos do reino de Deus e do reino da terra. Tá? Nós temos que dar valor ao reino dos céus e também dar valor ao nosso país, à nossa nação. Então, façamos a nossa parte. Orar ao Senhor, sempre buscar em primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E amar também o seu país e a sua nação, porque a Bíblia é um livro que ensina o valor de uma nação. Né? Deus te abençoe ricamente.
Eu peço a Deus que, em nome de Jesus, nós possamos, a partir do ano que vem, 2019, começar a viver uma mudança que vai provocar um bem-estar tão grande que a gente vai falar, poxa, como foi bom ter tomado a atitude certa, ter escolhido a pessoa certa. Tá? Porque eu tenho certeza que Deus levantou esse homem para destruir esse sistema que está aí, nos aprisionando, nos oprimindo com impostos e mais impostos. Nós trabalhamos 5 meses do ano para pagar imposto. E ele prometeu, no governo dele, o Jair Bolsonaro prometeu que no governo dele vai baixar os impostos. E com isso o povo, os trabalhadores vão ter mais dinheiro para poder consumir em produtos e serviços. E com isso vai alimentar uma cadeia gigantesca de produtos e serviços que vai gerar mais e mais empregos. Né? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer a luz dele sobre ti, sobre todos nós, e que possa nos abençoar ricamente para a honra e glória do nome dele. E eu peço a Deus tudo isso em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser, neste canal, o canal Reerguendo a Cruz. Um grande abraço, fiquem com Deus.